por mais um dia que Ele nos concedeu de vida. Senhor, meu Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui para te adorar, te bendizer, te exaltar, porque só o Senhor é digno de toda adoração, só o Senhor é digno de todo louvor. Nos prostramos aos seus pés, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Sem ti nada somos, precisamos da tua presença todos os dias. Enche-nos da tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Ó Deus, em nome de Jesus, que suba até o trono da glória. Deus, fala conosco através do louvor, fala conosco através da palavra. Nós possamos sair daqui cheios, impactados pela tua presença. Ó Deus, abençoa o culto infantil. Ó Deus, que tudo seja para a tua honra e tua glória. Ó Deus, que o Senhor traga cura, traga libertação no meio do teu povo. Tira tudo aquilo que não provém de ti, desfaça do laço de Satanás. Abençoa o teu povo. Se tiver alguém em caminho, traga em paz e segurança, livrando de todo o mal. Ó Deus, abençoa esse culto, que seja, meu Deus, de grande bênção para as nossas vidas. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração. Aleluias. Santo, santo é o teu nome, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa fazer algo novo no meio do teu povo. Ó Senhor, faça. Enche a tua igreja com a tua presença. Aleluias. Santo, santo é o teu nome, Pai. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Chama Ele, chama o Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Chama Ele nessa noite. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, aleluia. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluias. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia a tua igreja, Espírito Santo. Incendeia o teu povo. Desce, Espírito Santo, sobre nós. Queremos sentir a tua presença. Incendeia, incendeia, incendeia a tua igreja, Espírito Santo. Queremos ouvir a tua presença. Queremos sentir o teu toque. Oh, aleluias. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Aleluia. Incendeia o teu povo. E desce, Espírito Santo, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Pai. Aleluias. Glória seja dada a ti, Pai. Oh, Deus, venha sobre nós, Espírito Santo. Aleluias. Vamos louvar o Senhor com alegria nessa noite. Aleluias. Permita o Espírito Santo tocar na sua vida. desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Dá um som ao vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Dá um som ao vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Batiza o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Batiza o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Vem cá, vem ver. Vem cá, vem ver. Jesus está preparando uma bênção pra você. Vem cá, vem ver. Vem cá, vem ver. Jesus está preparando uma bênção pra você. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu: me dá a minha bênção pra depois subir. 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 Yes. Teu nome, Pai. Aleluia. Santo, santo teu nome, Pai. Aleluias.
és tudo que nós necessitamos, Tu és tudo que nós precisamos. Te louvamos, Te adoramos, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Pai. Glória seja dada a Ti. Aleluias. Por toda a minha vida, ó Senhor, Te louvarei, pois meu fôlego é a Tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo em terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no Teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da Tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Sua palavra é pura, escudo para os que o nele crê. Aleluia. Santo, santo é o Teu nome, Pai. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da Tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Tua palavra é pura, escudo para que nele crê. Aleluias. Santo, santo é o Teu nome, Pai. Gostaria de chamar as crianças aqui na frente. Aleluia, louvado é o nosso Senhor Jesus.
Que Deus venha falar em nossos corações nesta noite. Vamos orar pelas nossas crianças, amém? Em nome de Jesus, estenda suas mãos. Pai, nós queremos render graça, louvor, adoração. Queremos exaltar nesta noite pela misericórdia e graça que o Senhor nos concede. E neste momento, nós queremos, ó Deus, orar pela vida das crianças. Clamar que o Senhor venha abençoando, guardando. O Senhor venha instruindo, ó Deus, as crianças neste momento ali no culto infantil. Usa a tua serva como instrumento do Senhor para ministrar no coração dos pequeninos nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos neste momento, louvando e agradecendo. Amém e amém. Amém? As crianças podem ir para o culto infantil e nós ficaremos aqui para podermos ministrar a palavra de Deus, para ouvirmos, né, aquilo que o Espírito Santo tem para a minha vida, para a sua vida. Eu creio que Deus tem algo para mim, tem algo para você. A gente possa aqui, né, receber algo da parte do nosso Deus. Em nome de Jesus. Igreja, nos últimos dias, nas últimas semanas, né, nas últimas pregações, foram muito aqui falado, né? Eu falei, me recordo do pastor Clemente e até outras pessoas citar, né, em seus passos, né, o que faria Jesus. É um livro, é um filme, né? E hoje eu trouxe uma mensagem, né? Uma mensagem para os nossos corações em cima desta ideia. Em cima da ideia da nossa vida, do nosso dia a dia, do que nós temos feito, de como nós temos caminhado, né, em todas as nossas atitudes, em todas as coisas que nós temos feito. O que faria Jesus? Né, o que nós observamos é a grande armadilha dos últimos dias, né, das últimas semanas que nós temos vivido, que é o famoso falta de tempo, né? Eu observo, né, algumas pessoas que estão ausentes, que estão sumidas, que às vezes a gente pergunta, visita, manda uma mensagem e pergunta, né, cadê você? Sentimos sua falta. E muitas das vezes a pessoa normalmente diz, é por causa disso, aquilo, é outro, é aquilo, aconteceu, não estou sem tempo, né? E muitas vezes a gente vê essa armadilha que eu gosto muito de mencionar, né, de trabalhar ela num sentido de prioridade. Né, eu sempre gosto de dizer, na cadeia do tempo, não existe falta de tempo. Existe a ausência da prioridade. O tempo, ele existe, ele está aí o tempo todo. Nós trabalhamos diariamente, sabendo que nós temos 24 horas. Diluída, né? Sendo que em alguns momentos, algumas pessoas tem essas 24 horas em divisão de 4 partes, porque tem pessoas que tiram, né, 1/4 daquelas horas para dormir, dormem 6 horas. Há aqueles que acabam tirando 1/3, 8 horas, depende muito do perfil, da idade, das responsabilidades, das necessidades, né, de cada um, mas a base é mais ou menos essa. Então a gente percebe que já tem um grande tempo do nosso dia para descansar. E isso é necessário, porque senão nós não iremos render nas outras 16 ou nas outras 18, né? Depende do tempo que nós estamos descansando. Uma coisa é certa, gente. Às vezes nós caímos nessa armadilha. E será que Jesus faria isso?
em nossos passos, o que faria Jesus? Né? Eu quero trazer uma mensagem para nós aqui, para você ir na live agora, porque nós trabalhamos muito naquilo que nos traz um interesse, né? Muitas vezes nós priorizamos aquilo que entendemos que tem valor. Vou te dar um exemplo. Ali há dezenas, centenas de pessoas aqui agora, ó, cujo eu, por exemplo, quero até ver se vai dar para eu estar ali, porque é documentos, né? E a igreja lá, o nosso terreno foi feito também, esse documento. Então eu quero estar ali, se assim der tempo. Mas qual é a minha prioridade primeiramente? Está aqui. Talvez tenha até alguns de vocês que vai também ali, não sei, mas priorizou estar aqui primeiro. Então não existe falta de tempo, existe prioridade. Se eu falar que eu não fui ali, não deu, quando terminar aqui, acabou ali, eu não consegui ali, depois eu vou ver como que pega, como que resolve, eu creio não, com certeza vai conseguir pegar normal. Então eu não fui ali porque, não tive tempo, não, é porque eu tinha prioridade. E Jesus, ele estaria aqui pregando o evangelho, ouvindo a palavra, adorando a Deus como prioridade, ou estaria ali? Ou seja, o que eu quero dizer, igreja, é que nos nossos passos, se nós parássemos para pensar mais o que Jesus faria, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos desejos, em tudo que nós fazemos, com certeza nós seríamos diferentes em algumas coisas. Eu quero te convidar a abrir em 1 Pedro, primeira carta, primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2, em nome de Jesus. Eu gosto quando eu chego nessas epístolas finais, falar que é de trás para frente. Se você abrir Apocalipse, Judas, né? Aí terceira, segunda e 1 João, e aí então você chega em 2 Pedro e 1 Pedro, isso de trás para frente, né? E é simples. E você que puder ficar de pé, faça isso. 1 Pedro capítulo 2, no verso de número 21. Em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, no verso de número 21 a seguir, o texto sagrado, ele declara assim para nós: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amém, igreja? Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer a tua misericórdia, a tua presença, o teu amor no meio da tua igreja. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Pai, de falarmos com o Senhor neste momento. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Nós te pedimos neste momento, fala com a tua igreja, Pai, fala com o teu povo, fala conosco, Pai. Não permita, Pai, ó Deus, com que nós venhamos sair daqui sem entender, sem compreender o que a tua palavra tem para falar e fazer em nós. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe ali os irmãos da live, todos que ali se encontram,
que possam também receber uma porção, Pai, da palavra do Senhor, do conteúdo do Senhor, que possamos crescer em graça, conhecimento do Teu Evangelho, neste momento, que nós estaremos aqui falando, ó Deus, da Tua palavra. Em nome de Jesus, oramos, rendemos graça, louvamos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém, igreja? Toma o teu assento. Conforme iniciamos aqui, em teus passos, o que faria Jesus? Vamos fazer uma recapitulação da nossa vida. Vamos voltar um pouco, né? Vamos analisar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo que temos feito, tudo que temos executado, tudo que temos olhado, tudo que temos observado na nossa vida diariamente. O que Jesus faria? O que Jesus faria diante de uma atitude na rua, em casa, no trabalho, na escola, no nosso lar, com a nossa família? Qual seria o ato de Jesus se estivesse em nosso lugar? Em uma análise daquilo que nós praticamos, daquilo que nós caminhamos, daquilo que nós andamos. Como nós temos executado a tarefa daquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Porque nós observamos que crianças, quando elas são pequenas, elas gostam de imitar os pais. Muitas vezes nós vemos meninas, crianças, mulheres, olha para sua mãe e muitas vezes desejam pegar um calçado, pegar uma veste, uma maquiagem, algo que a mãe tem costume de fazer na frente dela. E ela tem esse desejo de imitar, de fazer igual, de fazer semelhante. Da mesma maneira, um filho homem, quando olha para o seu pai, ele deseja este negócio, ele deseja ser como seu pai, alcançar aquilo que ele vê o seu pai fazendo, praticando. E às vezes isso acontece até no sexo oposto. Eu fico vendo, eu lembro Radassa e agora Tabata, ela tem costume, quando eu separo a minha roupa para vir para a igreja, tomar um banho messiano e ver, passar a camisa e às vezes a gravata fica ali em cima da cama, em cima de algum local, e se ela der a mão, der condição de pegar, ela costuma pegar e colocar no pescoço e começar a imitar e dizer: eu sou pastor. E ela começa a fazer aquela voz como se estivesse pregando, como se estivesse ministrando uma palavra. Então o que nós vemos, igreja, é que criança gosta de imitar seus pais, gosta de ser igual, coloca sapato, vestido, roupa, gravata, como eu disse. Ou seja, e em tudo nós entendemos que nós temos que pensar, dizer, nós temos que analisar e perguntar para nós mesmos o que Jesus faria em nosso lugar, na situação da vida que nós enfrentamos. O que Jesus falaria? O que Jesus iria mencionar? O que Jesus iria fazer diante das nossas atitudes? A vontade de Deus é que nós sejamos como essas crianças que imitam o seu pai, que sigamos os passos, os seus passos, os passos de Jesus. E o texto que nós acabamos de ler, ele mostra alguns exemplos de que Jesus nos chama para seguir os seus passos, igreja. E o primeiro dele é: em Jesus não teve pecado, ele não cometeu pecado, igreja. Quando olhamos para Jesus, nós vemos um inverso. A Bíblia chega a narrar ele sendo o segundo Adão, mas observamos que ele percorre um caminho diferente, um caminho perfeito.
Nós vemos que na sua boca não houve pecado, não houve engano. Verso 22, ao qual o texto que nós lemos diz assim: ao qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou nenhum engano. Jesus em perfeição esteve nesta terra, sem cometer pecado. Ele viveu como nós, ele enfrentou adversidades como nós, ele viveu as mesmas paixões que nós, ele enfrentou as mesmas dificuldades que nós, e talvez até pior. E quais seriam as nossas atitudes diante das situações que ele passou, né? Será que nós trabalharíamos, caminharíamos da mesma forma? O que nós percebemos, igreja, é que não houve pecado sobre ele. Cristo jamais cometeu pecado. Eu não estou dizendo que nós não iremos cometer pecado. Afinal, a Bíblia, N vezes, ela demonstra que nós iremos enfrentar situações e pecaremos. Como eu disse aqui alguns dias atrás em uma ministração, nós vamos ver a oração de Davi, a oração de Salomão, dizendo: Pai, os perdoa. No momento em que Salomão inaugura ali o templo, ele diz: Senhor, os perdoa, Pai, porque não há nenhum que não peque nesta terra. Ou seja, quando eles orarem, derrama o perdão. O que nós vamos ver Davi dizendo ali também, mencionando que ele já foi concebido em pecado. Nós vemos que em nós existe uma raiz de Adão, uma raiz pecaminosa. O que nós entendemos é que João também vai dizer na sua epístola, quando ele declara que não há ninguém aqui nesta terra que não comete pecado, porque ele menciona que se eu disser que eu não tenho pecado, eu já me faço mentiroso. E logo então, a mentira é o que, igreja? É pecado. O que nós vemos é que Jesus, ele não comete este pecado, não comete pecado. Sobre ele havia perfeição. Nós vemos que Jesus, além de ele não cometer, não havia sobre ele a raiz pecaminosa. Jesus nasceu de uma maneira perfeita, de uma maneira ao qual nós vemos que veio o Espírito Santo e através ali dele, em Maria, concebeu, gerou de uma maneira sobrenatural. Por isso que em momento nenhum ele nos obriga a ser perfeito. Por isso que em momento nenhum ele nos obriga a não conseguir, a caminhar de modo perfeito a ponto de não cometer pecado. Muito pelo contrário. Quando ele veio aqui e morreu na cruz do Calvário, é porque ele sabia, quando o escritor de Hebreus declara que sangue de bodes, sangue de animais não eram capazes de tirar pecado, mas somente o sangue perfeito daquele que se entregou na cruz do Calvário, daquele que remiu, daquele que fez com que eu e você nos tornássemos justos para alcançar aquilo que é a salvação eterna em Cristo Jesus, igreja. Mas é necessário entendermos que nós só alcançamos isso em Cristo Jesus, naquele que não cometeu pecado. Mas o segundo ponto, no mesmo verso 2 declara: na sua boca não se achou engano. O mesmo verso 22, conforme lemos aqui a parte B, nem na sua boca se achou engano. O que é isso, igreja? Engano é dolo, é mentira. O que nós percebemos é que Jesus, em todos os momentos da sua vida, ele foi real, ele não mentiu, ele não viveu aquilo que era falso, mas somente aquilo que era verdade. O que a gente entende, igreja, que ele nunca disse uma mentira. O que a gente percebe em alguns versos, no capítulo 19 de Provérbios, verso 5 e verso 9, diz assim: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele
que despeja mentiras não sairá livre. E o verso 9 do mesmo provérbio 19 diz: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Ou seja, dois versos semelhantes, mas de uma grandeza, demonstrando o que a mentira nos leva. Apocalipse capítulo 21, verso 8 diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Qual é um dos detalhes aqui? A mentira. O que nós vamos ver que jamais existiu mentira nos lábios de Jesus. Então, se Ele nos convida a viver como Ele viveu, a andar como Ele andou, a falar como Ele falou, em nossos passos, o que Jesus faria, igreja? Em nossas atitudes, o que Jesus faria? O que nós vemos é como Cristo devemos vigiar a porta dos nossos lábios. Tiago, ele vai trabalhar dizendo que este pequeno membro, ele é um membro abrasador. Ele pode abençoar, como ele pode também inflamar negativamente ao pecado. Ele pode ser canal de bênção, mas ele pode ser canal de destruição. Qual é este membro? A língua. Com pequenas palavras, igreja, nós podemos edificar um ambiente. Eu já vi igrejas sendo destruídas, repartidas, divididas, por causa de palavras, usadas pelo inimigo. Com este pequeno membro simples, mas que Tiago vai dizer em sua epístola, que é como um cabresto, ou seja, tem domínio sobre todo o corpo, é este membro chamado língua. Aí perguntamos o que Jesus faria. Será que ele falaria o que falamos? Será que ele agiria da maneira que nós agimos? Será que ele teria as mesmas atitudes que nós teríamos? Em nossos passos, igreja, o que Jesus faria? Em nossas atitudes, no nosso dia a dia, onde eu ando, onde eu vou, onde eu entro, onde eu saio, onde eu chego, onde eu saio. Será que as minhas atitudes estão semelhantes à de Jesus? O que as pessoas têm dito de mim? O que as pessoas têm dito de nós? O que as pessoas têm olhado para nós e pensado? Quem nós somos? Porque no verso 23 nós observamos um outro detalhe, que diz assim: o qual quando injuriavam, não injuriava. Aí o texto vai e diz: não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Ou seja, diz, mas entregava-se àquele que julga justamente. O que nós vemos aqui é uma mansidão grandiosa na vida de Jesus. O que nós observamos aqui é que havia sobre ele uma condição, de defender aquilo que era o Pai. Quando nós vemos pessoas, quando nós vamos para os evangelhos e observamos a vida de Jesus, e observamos ele sendo muitas vezes julgado, Jesus muitas vezes sendo ali mal falado, mencionado negativamente. Em momento nenhum nós vemos ele tentando se defender.
Mas quando ela era falado do Pai, nós vemos Jesus sempre fazendo a defesa, mas nunca de si mesmo. O que a gente vê Jesus em mansidão, era tomando uma atitude de cuidado daquilo que era a mansidão. Jesus foi manso em todos os momentos. Jesus foi manso em todas as suas atitudes. Jesus entendeu a necessidade de agir ser pacífico, né? Jesus entendeu a necessidade de agir com palavras brandas em todos os instantes da sua vida, aqui nesta terra. Às vezes nós temos aquele costume, né? Às vezes nós vemos pessoas dizer, ó, eu converti, mas a minha mão não, meu braço não. Quando nós dizemos, igreja, a questão aqui, né, de sermos mansos, nós não estamos falando de, por exemplo, quando a Bíblia declara, se alguém me bater de um lado, eu dar a outra face, se roubar uma túnica, eu dar até a outra, andar uma milha, se mandou andar, anda duas. O que o Senhor, o que o texto está querendo nos mencionar, é entender que nós não precisamos de revidar de uma maneira semelhante, mas não significa que alguém me fez mal, eu preciso de bajular, ou preciso de, né, estar ali, como diz uma palavra do ditado popular, paparicando. Mas o que o texto traz em nossos corações é entender o modo de agir, o modo de ser, o modo de caminhar, mesmo diante de uma calúnia. Nós não precisamos de descer, né? Descer aquele escalão, um escalão abaixo, ou até também usar palavras de baixo calão. Nós temos que manter onde Deus nos colocou, da maneira que Deus nos colocou. E a mansidão, ela faz isso em nós. Lembrando que a mansidão, ela é um dos princípios do fruto do Espírito. Então, quando nós estamos cheios do Espírito em nós, igreja, nós temos condições de ser manso como Jesus foi. Essa mansidão, ela nos traz coisas boas em todos os sentidos da nossa vida. Se você é um funcionário do seu trabalho, isso vai ser bom para você. Se você é dono do seu negócio e tem funcionários para liderar, isso vai ser bom para você. Se você é casado, isso vai ser bom para você. Se você é pai, é mãe, isso vai ser bom para você. Se você é filho, isso vai ser bom para você. Em todos os sentidos, isso é bom. Porque em todos os sentidos, a mansidão vai nos fazer ganhar tudo. A forma de lidar com alguém, a forma de conversar, a forma de dialogar, a forma de relacionar, nos dá a condição de podermos alcançar todas as coisas. Então, como que nós estamos no quesito, igreja? Domínio próprio. Como nós estamos neste quesito de mansidão? Como nós estamos neste quesito de entender a nossa forma de agir, a nossa forma de ser? Porque logo após isso nós conseguimos fazer aquilo que está também no verso 23, que vai declarar na parte B, que ele entregava, né, aquilo que era necessário a tudo aquele que julga de modo reto. O que é isso? Não se vingava a si mesmo. Jesus nunca tentou, igreja, fazer aquilo que era para ele mesmo. Ele nunca exerceu a justiça a ele mesmo. Muito pelo contrário, ele exercia para o próximo. E ele sempre falava de Deus Pai. A defesa de Jesus era sempre ligada ao Pai. Ele não se defendia de modo nenhum.
Até naquele momento em que João, em que Pedro, melhor dizendo, vai chegar e vai cortar a orelha de Malco, né? Ali naquele instante nós vamos ver o próprio Jesus dizendo que se aquilo que é meu interesse, aquilo que é o meu reino fosse nesta terra, eu iria convocar milhões de anjos, teria legiões de anjos para estar aqui a meu favor. Ou seja, mas o meu reino não é desta terra. Nós vemos que não existia este princípio de estar ali em convocar a Ele mesmo, em justificar a Ele mesmo, em reter para Ele mesmo aquilo que Ele desejava. O que nós vemos, igreja, é que Ele não exercia justiça a Ele. O que nós vemos que em todo momento, aqui em Romanos capítulo 12, verso 19, diz: a minha é a vingança, a recompensarei, diz o Senhor. Tudo que nós precisamos, nós temos que colocar nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Nós nunca podemos fazer a justiça com as nossas próprias mãos, mas permitir que o Senhor age por nós, execute por nós, faça por nós, busque por nós, em todos os momentos, igreja. A nossa vida tem que estar ligada na vontade de Deus. Em nossos passos, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em tudo que fazemos. O que Jesus faria, igreja? O que Jesus faria? Se nós começarmos a cada manhã, a cada levantar, quando nós dizemos para o Senhor: bom dia, Espírito Santo, bom dia, Jesus. Se nós começarmos a cada manhã a perguntarmos para Ele o que o Senhor faria no dia de hoje. Me direciona nas minhas palavras, me direciona nas minhas atitudes, me direciona nos meus desejos, para que seja a Tua vontade para mim, para que seja o Teu desejo para mim, para que seja o Teu querer para mim, para que em minha vida eu faça tudo que é do Senhor, tudo que é da Tua vontade, que eu não cometa pecado, que a minha boca não ache engano, que eu seja manso e que eu viva aquilo que é a justiça do Senhor. Em seus passos, o que o Senhor faria, Pai? Em nossos passos aqui, em tudo que eu tenho feito, o que o Senhor faria? Para que a gente tenha um direcionamento de Deus em todas as coisas que nós executarmos, em todas as coisas que nós buscarmos e que nós fizermos nas nossas vidas. Em nome de Jesus, igreja. Olha para dentro de você. Olha para dentro da tua vida. Será que quando nós não oramos, quando nós não lemos a palavra, quando nós não nos consagramos, quando nós não vamos à igreja, quando nós não nos envolvemos com as coisas do Senhor, será que tem faltado tempo? Ou será que eu não tenho priorizado e perguntado para o Senhor o que o Senhor faria? Qual é o seu desejo para mim? Qual é o teu querer para mim? Qual é a tua vontade para mim? Será que nós temos perguntado, igreja? Mencionado? Começa a refletir e falar com Deus nesta noite. Vamos ficar de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. O que Jesus faria em nossas atitudes, em nossos anseios, em nossos desejos? Será que nós temos andado como Jesus andaria? Será que o que nós temos feito seria da maneira que Jesus faria? Como que nós temos vivido, igreja? Busque a Ele nesta noite. Peça a Ele perdão de algo que talvez não é da vontade dEle na minha vida, na tua vida. Fala com Ele nesta noite. Oh, papai, obrigado, Jesus.
Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Pela oportunidade, ó Deus, de viver o que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora nesta noite. Fala com Ele neste momento. Fala com Ele neste momento. Talvez nós tenhamos se afastado daquilo que é da vontade dEle para nós. Sabe, Senhor. Nós temos andado distante. Talvez temos nos enganado e precisamos aproximar mais dEle nesta noite. Em nome de Jesus. Talvez estamos distante daquilo que é a vontade dEle, mas diga para Ele agora: eu estou de volta, Pai. Eu quero voltar para aquilo que é a Tua vontade para mim. Ser como uma criança que quer te imitar. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Diga para Ele. Ao tempo da pureza. Diga para Ele: eu quero ser como uma criança. Na simplicidade com o Pai, humildade com Deus. Ser curado. Se aproxima dEle, igreja. Em nome de Jesus. Talvez exista algo que tem te levado a não fazer o que é a vontade de Deus, mas Ele te trouxe aqui nesta noite, seja aí na live ou seja aqui presente literalmente, para que você entenda que Ele quer que você faça tudo o que Ele deseja. É da maneira, faça essa pergunta agora: em meus passos, o que Jesus faria? Em minhas palavras, eu quero retornar. Diga para Ele se tem algo distante. Diga para Ele nesta noite: tenho andado meio sem rumo. Aleluia. Eu tenho perdido a visão, perdi o temor. Diga para Ele, Ele te chama de volta. Vem fazer a minha vontade em seus passos. O que eu iria fazer? Faça essa pergunta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não engane a si mesmo, como Eva e Adão ali no jardim. Aleluia. E fui para bem longe de Ti. Mas diga: eu estou de volta, Pai. Eu quero. Eu quero. Adore a Ele orando nesta noite a Ti, Jesus, a Ti. Volte como uma criança. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Aleluia. Na simplicidade com o Pai, humildade com Deus. Ser curado do que o mundo me fez. Ouvir a Tua voz como sempre ouvi. Aleluia. Amar Tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, estou com saudades de Ti. Saudades. Diga de Ti. Pra Ele: saudades de Ti. Ao tempo da inocência eu quero. Aleluia. Diga pra Ele. Ao tempo da pureza eu quero voltar, Jesus. Na simplicidade com o Pai, humildade com Deus. Ser curado do que o mundo me fez. Aleluia. Eu quero ouvir Tua voz, Jesus. Amar Tua palavra com todo o Senhor deseja, Pai. Eu estou com saudade de Ti. Saudade de andar na Tua presença, na Tua vontade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, nós temos saudade da Tua presença, Pai. Eis aqui a Tua igreja, em nossos passos o que o Senhor faria, Pai. Que nós possamos fazer essa pergunta nesta noite. Naquilo que eu falo, naquilo que eu tenho andado, naquilo que eu tenho executado na minha vida. Será que Jesus faria dessa forma? Será que as minhas prioridades têm sido as prioridades que Jesus teria? Será que os meus atos têm sido os atos que Jesus teria? Lá onde eu trabalho, onde eu estudo, na minha casa, na minha família, no meu casamento, com os meus filhos, na minha igreja, no meu ministério. Será que as minhas atitudes têm sido as atitudes
que Jesus saudades teria de ti, em nossos saudades passos, de ti. o que Jesus faria, igreja? A mensagem nesta noite é com esta pergunta retórica que finaliza: em seus passos, o que Jesus iria fazer? O que faria Jesus em nossas atitudes? O que faria Jesus nos seus atos, igreja? O que faria Jesus naquilo que nós temos andado, caminhado, praticado? Será que os nossos atos estão alinhados com aquilo que é a vontade de Jesus para nós? Então receba nesta noite, igreja. Receba nesta noite, você na live, você aqui. Ele não te trouxe para ouvir esta mensagem à toa. Eu não sabia quem estaria aqui, nem quem estaria na live, mas Ele já sabia, porque Ele é onisciente, sabe o ontem, o hoje, o amanhã, Ele sabe todas as coisas. E quando Ele direciona esta palavra, é porque Ele sabia que você estaria aqui para ouvir, seja na live ou seja aqui literalmente. E Ele te pergunta, Ele nos pergunta nesta noite: você está alinhado com as minhas vontades? Nós estamos alinhados com a vontade dEle em nossos passos. O que Ele iria fazer? Em nossas palavras, o que Ele iria fazer? Em nossas atitudes, o que Ele iria fazer? O que Jesus faria, igreja? Em nossas atitudes e atos, em tudo que nós vivemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fica com essa reflexão nesta noite. O que Jesus faria na sua vida, nos seus atos, nas suas atitudes, em tudo que você tem feito? Qual seria o ato, a atitude de Jesus? Porque essa é uma pergunta que nós temos que fazer a cada amanhecer, a cada dia, para que a gente viva sincronizado, entronizado com aquilo que Jesus tem para nós. Em nome de Jesus, igreja. Então receba essa palavra, reflita nela e viva aquilo que Jesus faria diante das nossas atitudes. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas, abençoe os nossos corações e tudo que temos para viver e executar na tarefa das nossas vidas. Amém? Quem entendeu a mensagem aqui? Amém, igreja? Graças a Deus, que você possa receber este texto, esta reflexão, esta mensagem, e vá, para o teu lar, ou desliga esta live daqui a pouco, com esta pergunta: em seus passos, o que faria Jesus? Os passos incluindo tudo: nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso ir e vir, os nossos atos no trabalho, na escola, em casa, na família, em tudo da nossa vida, ministério, igreja, as coisas de Deus. O que Jesus faria? Nós temos vivido de acordo com o que Ele também faria? Em nome de Jesus. Reflita nisso e faça essa pergunta. Você da live também. Que Deus te abençoe. Tá bom? Tenha uma boa noite, Deus abençoe sua vida. Que a gente faça essa pergunta a cada manhã, a cada dia, a cada noite, a cada oração. O que Jesus faria nas nossas atitudes? Tenha uma boa noite, tá bom? Precisando de algo, nos chame aí, que iremos te atender. Boa noite, graça e paz. Amém, igreja? Graça e paz também. Que Deus te abençoe. Que você vá em paz. Que em todas as coisas Deus te leve. Hoje eu postei, agora no fim da tarde, um videozinho.